Agora a gente vai falar da chuva que eu destaquei na abertura do Hora 1. O temporal de ontem à tarde em São Paulo derrubou mais de 170 árvores, gente. E uma delas atingiu uma mulher e uma criança no centro da cidade. Infelizmente, a mulher morreu. O temporal começou no fim da tarde. Os ventos chegaram a 60 km por hora, segundo a prefeitura da capital paulista. Os bairros mais atingidos foram na Zona Oeste e na região central. Na Avenida Ipiranga, 4 árvores caíram. No Pacaembu, as árvores atingiram carros. No Vale do Anhangabaú, desabou a estrutura de ferro e acrílico de uma feira de artes. Das 15 pessoas que estavam no local, 4 ficaram feridas. No bairro do Sumaré, a marquise de uma pizzaria caiu, ferindo 3 pessoas. O acidente mais grave foi aqui no Largo da Concórdia, na região central, que recebe um grande número de ambulantes durante o dia. Uma árvore caiu bem em cima de uma daquelas barracas ali que estão montadas para uma feira de gastronomia. Uma mulher morreu na hora e uma criança ficou gravemente ferida. Os bombeiros tiveram muito trabalho para remover a árvore. Dá para ver que ela estava apodrecida por dentro e cheia de cupins. O Rodrigo chegou ao local depois do acidente. Quando eu cheguei aqui na praça, a árvore tinha acabado de cair. E quando a árvore acabou de cair, tinha uns policiais sozinhos aqui e tinha uma galera, um povo ajudando. E aí quando eu vi a criança chorando, eu me desesperei e quis ajudar. Aí eles precisavam de madeira, a gente pegou as madeiras, até quebrou os bancos aqui da praça para ajudar. E aí, infelizmente, quando a gente tira umas árvores, tinha uma senhora que já estava em óbito e a criança chorando. Em Suzano, um muro de 5 metros desabou, levou a fiação elétrica e atingiu vários carros. Um homem que estava num dos carros sofreu uma parada cardíaca e acabou morrendo. Os bombeiros só conseguiram retirar o homem de dentro do carro depois que a energia elétrica foi desligada. E em Bugaçu, o temporal danificou a cobertura deste mercado. Pedaços da estrutura de alumínio ficaram espalhados. Foi feia a coisa. O Thiago Schoia já está aqui, você está vendo o Thiago, porque todo mundo quer saber em São Paulo se esse problemão todo pode se repetir. Bom dia, Thiago. Bom dia para você, Mona Lisa, para você que sempre acompanha o Hora 1. Já adianto que não, Mona Lisa. Ainda bem, não vai se repetir, o pior já passou, tá? Então, o que provocou toda essa chuva de ontem foi aquela frente fria que começou a viagem lá no sul, no fim de semana, lembra que a gente falou aqui? E aí passou pelo sudeste ontem, como a gente também alertou no Hora 1. E hoje o tempo já começa, então, a abrir em boa parte de São Paulo, de Mato Grosso do Sul e em todo também o sul do Brasil. Vou mostrar como ficaram as nuvens ontem, Mona Lisa, na nossa visão de raio-x aqui no nosso janelão do Hora 1. Você vê que as nuvens estavam bem concentradas no norte do Brasil, como já vem acontecendo, também pegando parte do centro-oeste. E olha aqui em São Paulo a quantidade de nuvens que passaram pelo estado, tá vendo? Sim. Isso tudo é que provocou mesmo aquela tempestade que a gente acabou de ver. Nós falamos aqui do alerta também para temporais, né? E a gente fala que às vezes o temporal vem com um pacote completo, ventos fortes, granizo. Então ontem não teve granizo, mas a gente viu essa ventania, os raios. Mas foi assustador, né? Foi assustador. Vamos colocar a lupa, você vê. Interior de São Paulo, choveu também bem. São Carlos, 51 milímetros ontem. Lá em Mato Grosso do Sul, Paranaíba, 46 milímetros. Também uma chuva que a gente destacou pela quantidade de volume num espaço, né? Num lugar só, em curto espaço de tempo. Só que não choveu só por aqui, não. Em Santa Catarina, na madrugada de ontem, né? Os temporais acabaram acontecendo e também causaram 4 mortes e muito estrago pelo estado. Olha só. Em Porto União, o vendaval causou um rastro de destruição. Esse caminhão foi arrastado por 3 metros, como se fosse de brinquedo. O morador dessa casa, o Arthur Remben, de 54 anos, morreu depois de ser atingido pelos escombros. Na região de Ponte Alta, o vento atingiu 70 casas. 12 ficaram completamente destruídas. A cidade de pouco mais de 3 mil habitantes passou o dia sem energia e sem telefone. Os moradores estão desesperados. Nunca tinha visto assim. Não, nunca. Só em filme mesmo, mas na realidade nunca. Em Goiânia, a chuva também foi forte. Essa rua virou um rio. As regiões norte e leste da capital foram as mais atingidas. A cobertura do aeroporto Santa Genoveva, que acabou de ser inaugurado, não deu conta de segurar tanta água. Em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, a chuva derrubou uma seringueira de quase 40 metros. A árvore caiu. Em meia hora de chuva foi o suficiente para deixar a capital paraense embaixo d'água. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o volume de chuva chegou aos 25 milímetros, 10% do previsto para todo o mês de maio.
Quanto Pois estrago, é, né, demais, assustador. Foi de fato. Tudo bem que os temporais vêm, né? Vira e mexe, tem essas condições que o Thiago disse outro dia, o pacote completo, mas assustou bastante em várias regiões do país, o que é mais incomum ainda, né? Claro, com certeza, com certeza. Você vê que muda bastante, né? E agora, claro, Mona Lisa, você percebe comigo aqui, ó, que vai ter tempo firme, né? Onde a gente destacou, principalmente Santa Catarina. Mudança total. Interior de São Paulo, você vê aqui, ó. Do Rio Grande do Sul até o interior de São Paulo, boa parte do estado aqui, pegando do Mato Grosso do Sul também, onde choveu bastante, e sul de Mato Grosso, tempo mais firme. Porque é aquele esquema, né? A frente fria, ela passa, a frente fria, ela sempre traz chuva. E como o nome já diz, ela antecipa o frio, né? Então, primeiro ela faz chover e atrás dela vem essa massa de ar frio, por isso começa a esfriar para cá, logo eu te mostro. Você percebe que o tempo firme também no interior do Nordeste, norte de Minas, norte também aqui do Espírito Santo, você percebe indo até o Rio Grande do Norte, praticamente, esse padrão que já vem acontecendo nos últimos dias. Agora eu quero que você preste atenção, em São Paulo, litoral norte do estado, deve ser um dia mais chuvoso, com mais vento, então se ligue você que está por aí. Rio de Janeiro tem chance de chuva forte hoje, passando aqui pelo sul e sudeste de Minas, também pode chover forte, você vê que vai cruzando o sul de Goiás, Mato Grosso, Rondônia, Acre. E essa chuva mais forte também ali no Pará, como a gente acabou de ver nessa reportagem, tá? Tá mais As friozinho, mínimas. sim. Falei do frio? Sim. Olha só, Porto Alegre vai amanhecer com 6 graus, 10 graus em Curitiba, 16 em São Paulo de mínima, 20 no Rio, 16 em Brasília e 24 em Manaus. Eu estava olhando agora as temperaturas, São José dos Ausentes no Rio Grande do Sul, que costuma ser bem fria essa cidade, né? 3 graus agora, São Joaquim em Santa Catarina, os mesmos 3 graus. Cobertor, casaco para sair de casa, se prepare que hoje esfria no sul e em parte do sudeste. Eu quero perguntar quem é que consegue sair com 3 graus, mas tem que sair, né? Eu consigo. Eu não sairia. Eu gosto de frio. Até já, Thiago. já. Obrigada. Thiago Scheuer está de volta para o segundo tempo da nossa conversa gostosa. Antes de começar o tempo, preciso fazer uma correção na passagem de bloco. A gente mostra o Brasil inteiro e tal. Eu falei, aqui no Nordeste, aqui no Sudeste, nem reparei, tá? Mas eu acho que é a vontade dessa pessoa de ir para o Nordeste... E para o calor. Sei bem. Fala bastante sobre isso. Falho, me perdoe, corrigido agora, é claro, aqui no Sudeste. Tiago, vamos falar do frio e da chuva, né? Isso. Vamos falar do frio e da chuva. A gente já anunciou aqui e já alertou sobre os temporais de ontem, né? Então hoje... Com licença, estou... Quer uma aguinha? Engasgando. Daqui a pouco eu estava tomando ali, mas eu acho que agora vai. Vamos ver. Vamos lá. Então já fica bem mais fresco no sul hoje, em parte do sudeste também, porque atrás daquela frente fria que trouxe chuva forte e temporais para essas regiões, também veio a massa de ar frio. Tanto é que agora cedo tem risco de geada para alguns pontos do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná. Será que essa voz já é do frio? Eu acho que pode ser. Pode ser, gente. Ou alguém que comemorou demais um aniversário ontem. Talvez, né, gente? Era aniversário ontem, hoje, né? Mas ok, estamos aqui firmes. Vamos lá, Vamos lá. Já te mostro as temperaturas, viu, Mona Lisa? Conta. Olha só, você já vê aquele frio que eu acabei de falar? 14 graus, então, em Porto Alegre, 19 em Curitiba, 21 só em São Paulo, perceba. Sim. E 28 no Rio de Janeiro. 31 em Brasília, você vê 32 em Teresina e 33 em Manaus. Contrastes do nosso Brasil que Totalmente. a gente gosta tanto de mostrar aqui. E hoje, Mona Lisa, tem um sistema de baixa pressão. Você vê que ele está por aqui, mais lá no sul do Brasil, no oceano ainda, ele fica jogando umidade para o continente, principalmente aqui para São Paulo. E aquela frente fria, você vê que ela já subiu bem. Bastante. Tá aqui representada por esse azul. E aí, olha só, ela está perto do Rio, né? Também de Minas. E ela vai deixar o tempo mais chuvoso por ali. Antes eu quero destacar para você que aquele sistema de baixa pressão, jogando a umidade, ele pode deixar o mar bem agitado aqui, ressaca entre Laguna, lá em Santa Catarina, e Cabo de São Tomé, no Rio de Janeiro. Sim. Ondas entre 2,5 metros e 3 metros. Você viu que já estava chovendo no Rio, né? Na hora que a gente passou as nossas câmeras. Já estava. Tem essa chance de chuva o dia inteiro e pode vir forte em todo o estado do Rio. Atenção, você que mora aí. Então, olha aqui, ó, tá mais escuro o nosso verde. Passando também pelo centro-sul aqui de Minas Gerais, essa chuva mais forte. Cruzando o sul de Goiás, Mato Grosso, indo até o Acre, tá? Então, toda essa faixa aqui é um risco de uma chuva mais forte. Nordeste de São Paulo, litoral norte do estado. Aí sim, um dia mais ventoso, aquele dia mais garoento, sabe? Como aqui na região metropolitana. Pode ter garoa em alguns momentos do dia, saia com guarda-chuva. E aí você vê também uma chuva mais forte em Mato Grosso, aqui no Pará também localizada. E agora o tempo firme
interior aqui do Nordeste, pegando até o norte de Minas, também norte do Espírito Santo. E você vê, Mona Lisa, que começa a abrir mesmo o Centro-Oeste e Sul, né? E parte do Sudeste. Olha só, sul de Mato Grosso do Sul, boa parte do estado de São Paulo e os 3 estados do Sul. Aí sim, aquele tempo mais firme hoje já dá aquela firmada no tempo. Está falando de firmar o tempo, mas a gente pode olhar para 2 semanas. Boa. Então a gente vai olhar até 31 de maio, por onde a chuva vai andar no nosso mapa. Você vê aqui em cima, ó, norte do Brasil, acumulados gigantes, principalmente Acre, Amazonas, Roraima. Pode perceber, está mais roxo. E essa chuva ela também vai se espalhar pelo Sudeste, em parte aqui de Minas, do Rio de Janeiro, de São Paulo e sul do Brasil também. A gente está precisando bastante de chuva por aqui, porque daqui a pouco vem a estação mais seca e você viu que a minha voz já melhorou. E alguém está precisando de água também. Boa, vou tomar agora. Ótimo dia, Tiago. Tchau, tchau para todos nós. Até amanhã, gente. Tchau, querido. Tchau.